A renúncia do Papa pegou a correspondente em Roma e no Vaticano, Ilse Scamparini, em férias no Brasil. Ela acompanhou de perto os quase 8 anos em que Bento XVI comandou a Igreja Católica. Antes de embarcar de volta para a Itália, a Ilse separou os momentos mais importantes desse pontificado. Um gesto pessoal, solitário e de profunda reflexão. O Papa, que hoje espantou os católicos e o mundo, foi eleito há quase 8 anos para um pontificado de transição que estava se tornando longo. Substituir João Paulo II foi uma das missões mais difíceis da história recente da Igreja. Quando assumiu em 2005, Bento XVI afirmou que a barca de Pedro estava afundando, numa referência ao afastamento dos fiéis da Igreja. Ao anunciar a renúncia, justificou que esta barca precisa ser comandada por alguém com vigor físico e espiritual. Considerado um intelectual do pensamento religioso, um teólogo refinado, Bento XVI muitas vezes foi questionado pela sua visão conservadora. Enfrentou protestos em várias cidades europeias durante a sua visita. Com amabilidade, um dos traços fortes da sua personalidade, acabou conquistando a simpatia de muitos. Nunca se recusou a pedir desculpas, como em 2006 a comunidade islâmica, depois de ter criticado o profeta Maomé. Escreveu 3 encíclicas e publicou livros como A Vida de Jesus em 3 volumes. Recentemente estreou nas redes sociais, abrindo espaço para o papado em novas formas de comunicação. As grandes preocupações do seu pontificado foram a fome na África e os atos de pedofilia por parte de integrantes da Igreja que ele vinha combatendo com rigor. Filho de um policial e de uma cozinheira, o ex-arcebispo de Munique, que desde 81 participava da cúpula da Santa Sé, esteve presente nos 2 conclaves de 78. O que elegeu João Paulo I e depois João Paulo II. Se a sua decisão pegou o Vaticano despreparado, Bento XVI já tinha defendido o direito de um Papa se aposentar por razões de saúde. Um ex-Papa, moralmente, jamais deixa de ser Papa. Portanto, o mundo moderno vai conviver com 2. Um sem poder, que se retira na vida em clausura, e o outro que será eleito até a Páscoa e comandará a Igreja. Entre os possíveis candidatos prevalecem os nomes italianos do cardeal Angelo Scola, arcebispo de Milão, e de Gianfranco Ravasi, presidente do Conselho de Cultura do Vaticano. Entre os estrangeiros, o canadense Mark Uele, o americano Timothy Dolan, o argentino Leonardo Sandri e o nigeriano Francis Arinze. 2 brasileiros também são lembrados: o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e Dom João Brás, prefeito da Congregação dos Religiosos em Roma. O número de papas que renunciaram causa polêmica entre os historiadores. Entre os casos mais notáveis estão Bento IX, que deixou o cargo em 1045, e Celestino V em 1294, 5 meses depois de eleito. O último foi Gregório XII em 1415. A decisão de Bento XVI foi vista pelos bispos, inclusive aqui no Rio de Janeiro, como um gesto de grande modernidade. Até o último dia de fevereiro, o Papa segue no comando e deverá criar novos cardeais. Em 1º de março, todas as autoridades da cúpula da Igreja serão destituídas. Será aberta, então, a sé vacante, o período entre a morte ou a renúncia de um Papa e o início do processo de sucessão, que pode durar de 15 a 20 dias. Segundo o porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, o conclave, a reunião que escolhe o pontífice, será aberto ainda em março. Só os cardeais com menos de 80 anos poderão votar.